Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 8. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Meus irmãos, no estudo passado nós estudamos sobre as pragas no Egito. Nós falamos sobre 9 pragas e ficou para hoje nós estudarmos sobre a 10ª praga e a primeira Páscoa. O Senhor deu um anúncio a Moisés e a Arão para falar ao faraó no Egito. E disse: olha, se não deixar meu povo ir, Deus vai anunciar mais uma praga. E seria a morte do primogênito. Só que também nós vimos que Deus estabeleceu algo para o povo de Deus, que seria, o povo de Deus participaria também disso. Ou seja, Deus deu ordem por meio de Moisés e Arão para falar ao povo: ó, certamente eu ferirei o Egito com a morte do primogênito. Mas para vós, para que essa praga não encontre as vossas vidas, é preciso vocês fazer algo. O que foi? A orientação de Deus para Moisés e Arão foi para falar ao povo, para que eles preparassem um cordeiro, para reunir as suas famílias e preparar um cordeiro para imolar, e pães asmos e ervas amargas. O que significa isso mesmo? O cordeiro era para que eles reunissem as suas famílias e participasse ali de um banquete. Deus falou como deveria ser: deveriam assar o cordeiro, deveriam tirar o sangue para passar na umbrais da porta, para que a praga não chegasse à casa deles. Teria ali pães sem fermento, teria ali ervas amargas para que eles lembrassem do sofrimento que foi no Egito, e era para eles fazer dessa forma conforme a vontade de Deus. O cordeiro devia ser macho, sem defeito, né? Tem que ser algo perfeito. Ou seja, Deus estabeleceu como deveria ser o procedimento do povo ali no Egito. A Bíblia que eu tenho aqui de estudo de Genebra diz assim: sem defeito macho. Como o sacrifício de Israel, por exemplo, Levítico capítulo 1, versículo 3, o cordeiro da Páscoa deveria ser simbolicamente perfeito. Uma vez que o cordeiro morreria em lugar do primogênito, a substituição era a chave do simbolismo. Deuteronômio 16, versículo 6, situa o sacrifício ao pôr do sol. O ato marcava o início da Páscoa. O sangue simbolizava a morte de uma vítima e, portanto, a morte do cordeiro era substitutiva. Levítico 17, versículo 11. Assar eliminaria a gordura e não necessitaria de água. As ervas amargas estavam associadas ao sofrimento. Lamentações 3, versículo 15. Os pães asmos, ou mais provavelmente sem levedura, o fermento não era amplamente disponível, exceto como uma ocorrência orgânica natural de fermentação. A levedura era uma porção da massa do dia anterior guardada sem assar, permitindo a sua fermentação. Ela era acrescentada à massa fresca para acrescentar a levedura à massa toda. Esses pães deveriam ser comidos para lembrar a pressa durante o êxodo. O que significa o êxodo? Nós tanto estudamos. O êxodo significa a saída do povo do Egito. E aqui vem falar a Páscoa do Senhor. A Páscoa é a mais antiga festa judaica e era celebrada ao crepúsculo do 14º dia do primeiro mês. Versículo 6. Por 7 dias sucessivos, do 15º ao 21º dia. No 10º dia do primeiro mês, cada família separava de seus rebanhos um animal macho, sem defeito, normalmente um cordeiro, de até 1 ano. Esses animais seriam sacrificados ao crepúsculo do 14º dia, versículo 6. No relato do Êxodo, um ramo de hisopo mergulhado no sangue foi usado para aspergir as laterais e o alto dos batentes das portas de cada casa. O animal deveria ser assado inteiro, sem que se quebrasse nenhum osso.
e deveria ser comido rapidamente com ervas amargas e pães asmos. Posteriormente, os participantes deveriam se vestir como se fossem viajar, de modo a celebrar a saída apressada do Egito na noite em que o Senhor derrotou os deuses egípcios. O que não tivesse sido comido deveria ser queimado. A festa dos pães asmos durava 7 dias, tendo início no 15º dia do mês. A Páscoa era a época em que o chefe da família explicava o significado da festa às crianças. Mais tarde, o acréscimo de uma segunda ou menor Páscoa foi feito, número 9, versículo de 1 a 14, para que ela fosse celebrada um mês depois pelos membros de comunidade que tivessem perdido a festa inicial. O Novo Testamento estabelece uma conexão redentora direta entre esse episódio e a morte de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós. Meus irmãos, olha só que interessante. Então nós vimos aí a explicação sobre a Páscoa e como deveriam proceder o povo de Deus. Arruma um cordeiro sem defeito macho, nada será quebrado ou cortado deles, tira o sangue, passa nas umbrais da porta, reúne a família, come ele assado, come com pães asmos, com ervas amargas, para você lembrar que vocês estão saindo correndo, para vocês lembrar do sofrimento, para que vocês vejam do poder de Deus para com aqueles deuses e ídolos criados pelo Egito. Por quê? Porque certamente esse povo que os hebreus estavam ali convivendo, eles não conviveriam com eles mais. E, meus queridos, interessante que no Novo Testamento foi estabelecido a Páscoa também. O que é a Páscoa para nós hoje? Não é mais dessa forma, com um cordeiro, com um animal. Mas Cristo, ele veio representando este animal. O símbolo deste animal é Cristo. A Bíblia nos diz que João, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro significa o homem perfeito. Olha, aquele que está capacitado para nos libertar da condenação, para nos livrar do pecado e para que nele nós tenhamos vida. E Jesus vem e é pregado numa cruz e morre ali pregado na cruz, e nenhum dos seus ossos foi quebrado. O seu sangue foi derramado naquela cruz, simbolizando aqui também o sangue desse cordeiro passado nas umbrais da porta. Por quê, meus queridos? Porque naquela época o anjo da morte passaria ali no Egito, e onde não tivesse essa marca, esse sangue, ele entraria naquela casa e mataria o filho primogênito ali daquela pessoa, daquela família. E assim Cristo, ao derramar o seu sangue naquela cruz lá no Novo Testamento, Cristo, ele está simbolizando para conosco, dizendo: Deus vai passar por cima dos seus pecados, Deus vai te limpar por completo, Deus vai tirar a sujeira que há dentro do seu coração, o seu pecado será limpo, e aquele sangue, uma vez por todas, não precisa mais de derramamento de sangue para a purificação dos nossos pecados, mas agora em Cristo Jesus nós recebemos esse perdão, e Deus passou por cima da aflição que nós vivíamos, que era este mundo de trevas. E voltando aqui para o Velho Testamento, o que aconteceu? Os filhos de Deus, cada família, se reuniram ali para comer a Páscoa. Aquele cordeiro sem defeito foi assado, e as famílias que eram pequenas se reuniam com outras famílias, e assim eles se uniam para comer ali aquele banquete, e eles olhavam com aqueles olhares de alegria, com aqueles corações ali desejando a libertação, desejando sair daquele sofrimento, daquela escravidão. E quando chegou a tardezinha que eles prepararam e comeram, eles passaram ali na fronte da sua casa, nos umbrais, na porta, e entraram para dentro, e o Senhor disse: não saias até pela manhã, porque eis que o meu anjo passará por a terra. E o que acontece? O anjo da morte passou, e onde a casa que estava com sangue, ele pulava ela. Na outra já não tinha sangue, ele entrava ali dentro, e houve gritos ali no Egito, porque a morte chegou para o primogênito de cada família. Inclusive na casa do faraó, o seu filho primogênito, o seu filho querido, também foi morto, e faraó ficou furioso e disse: eu não quero mais ver esse povo na minha frente, e disse para que o povo saísse do Egito. Meus queridos, interessante essa história.
Porque Deus, ele está fazendo algo e não está querendo fazer algo sozinho, não. Deus está usando Moisés e Arão para intervir, para mostrar para aquele povo ali que Deus era com eles. Deus agora está usando o povo para que o povo no Egito saiba que Deus, ele é Deus e que não adianta os ídolos criados pelas mãos humanas, que não podem fazer nada, não podem agir, não podem ali defender aqueles o qual o criou. Deus está mostrando para o povo de Israel também que ele é Deus e que muitas coisas o povo que daria conta de fazer e não precisaria de Deus. Para fazer os eventos ali, as pragas chegar, era com Deus. Mas Deus também estabeleceu que o ser humano deveria fazer algo qual que era. Vai se reunir, vai preparar o cordeiro, acha aí o melhor do rebanho, um sem defeito, e assa ele, come com os pães asmos, com as ervas amargas, faz isso, passa o sangue nas umbrais. Ou seja, nós temos que arregaçar a manga e trabalhar, meus queridos. Nós precisamos não ajudar Deus, mas obedecer a sua palavra e levar aos quatro cantos da terra essa mensagem. Essa mensagem que liberta, que traz transformação, tira o pecador da escravidão. E muitos não querem mais essa mensagem, muitos não querem pregar mais ela, só quer saber de prosperidade, de bênção. Só quer saber do que Deus pode fazer na vida deles. Esquece da nossa responsabilidade como cristão, de levar a mensagem, de tirar essas pessoas do sofrimento, da escravidão, do pecado, das armadilhas e artimanhas do inimigo. Precisamos compreender verdadeiramente a palavra de Deus. A Páscoa significa passar por cima, morte e ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Lá no passado, a saída do povo do Egito, a libertação da escravidão. Hoje nós fomos libertos do pecado e nós precisamos compreender que Deus ainda está agindo na nossa vida. Deus ainda quer nos usar e tem coisas que é nós que devemos fazer. Deus não fará por nós. Nós precisamos compreender a sua palavra e levar essa mensagem para que vida seja liberta da escravidão, para que o povo entenda o propósito de Deus e se liberte desse mundo de pecado. Amém? Você é um instrumento nas mãos de Deus? Ou simplesmente você está acomodado em suas casas? Você não é útil na obra do Senhor. Você vai na igreja, né? Vai lá, ouve a palavra, canta, volta para casa e conversa com seus vizinhos, conversa no seu trabalho, mas não tem uma intimidade para falar de Deus para aquelas pessoas. De que adianta viver assim, meu querido? De que adianta você ser liberto e não desejar que outras pessoas sejam libertas também? De que adianta você sentir ali a criança passando fome, as pessoas ali com dificuldade nos relacionamentos, na vida, com dificuldade financeira, e você não poder estender a mão e ensinar para aquelas pessoas como elas devem proceder, como elas devem crer nesse Deus maravilhoso? Se nós ficarmos só olhamos e dizemos: ah, Senhor, muda, ah, Senhor, transforma, vamos orar, vamos orar, e não agir, de que adianta, meus queridos? Deus quer ação. Oração, orar, mas ação, oração. Tem coisas que é para nós e tem coisas que é para Deus. O que é para Deus Ele já está fazendo. O que é para nós, vamos fazer. No mais é com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui. Entendemos que Deus estabeleceu a Páscoa. Deus, Ele feriu o Egito ali, morreu um primogênito. O faraó ficou furioso. No estudo que vem nós vamos ver a saída do povo do Egito. Vamos dar continuidade ao nosso discipulado e vamos ter que entender o propósito de Deus para nossas vidas. Não fomos chamados simplesmente para ocupar bancos e esquentar banco. Fomos chamados para fazer a diferença e levar esse nome que livra da escravidão do pecado. Amém? Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo estudo.